conversa com a gente sobre os efeitos dessas novas denúncias envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro é o dono do Banco Master, é o analista político e diretor do Public Affairs do Grupo Impress, o Fábio Zambelli. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. Eu já gostaria de começar perguntando para o senhor, Flávio, qual o tamanho do estrago dessa situação para a futura candidatura do Flávio Bolsonaro? Boa tarde, obrigado pelo convite. Veja, em situações normais de temperatura e pressão na política, esse seria um escândalo de proporções muito nocivas para qualquer candidatura. Tem um áudio vazado com um pedido de recursos, né, um pedido de dinheiro feito pelo candidato a um banqueiro, a um ex-banqueiro, que hoje é talvez o personagem político que esteja no centro da maior crise política, do maior escândalo de corrupção no país. Então, em situações normais de temperatura e pressão, seria um estrago bastante considerável na candidatura. O problema é que nós estamos num momento em que a política brasileira está muito polarizada, radicalizada, e tem um grupo muito importante do eleitorado, muito relevante do eleitorado brasileiro, que, em razão do candidato Flávio Bolsonaro representar essa direita mais ideológica do bolsonarismo, a liderança, né, desse grupo político do ex-presidente Bolsonaro, esse grupo de eleitores ele tende a levar em consideração os argumentos desse candidato, do candidato, no caso, filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, para todas as circunstâncias. Então, é um grupo que costuma ser bastante resistente, né, e blindar ali a candidatura do Flávio a qualquer tipo de denúncia. Então, é provável que tenha algum abalo político na candidatura do Flávio Bolsonaro, mas ainda não é possível para a gente assegurar a dimensão desse dano político, porque a parte importante do eleitorado bolsonarista que apoia o ex-presidente Bolsonaro e, portanto, apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro, tende a tratar essas denúncias como denúncias da oposição, denúncias do PT, da esquerda, para fragilizar a candidatura do Flávio, e tendem a dar um voto de confiança para o candidato pelo grau de envolvimento, de paixão ideológica que existe nessa opção que esse grupo faz pelo bolsonarismo. Então, existe sim um dano político, que nós vamos ainda nos próximos dias entender a dimensão, até porque é um caso que não se encerra com a divulgação desse áudio, pelo contrário, existe uma investigação em curso que vai esclarecer a origem do recurso, para onde foi, qual foi o montante efetivamente repassado, em que condições foi feito esse repasse, que vai ajudar a dar mais clareza sobre o futuro da candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas existe também, é bom a gente lembrar, um grupo muito forte de eleitores que apoia Flávio sob qualquer condição. Fábio, boa tarde para você. Muito obrigado por atender o nosso convite, né, para a gente fazer a análise dessa notícia. Como eu disse lá, chamando a Manuela Castro, caiu como uma bomba em Brasília, né, principalmente para o senador Flávio Bolsonaro. Ele vinha crescendo aí nas pesquisas, né, a gente vinha acompanhando, praticamente empatado tecnicamente com o presidente Lula, nessa polarização que você citou agora mesmo. Agora, essa notícia deve ter algum impacto nas próximas pesquisas em relação à intenção de voto? Você acredita nisso ou não? Veja, Eduardo, é provável que exista alguma oscilação nas pesquisas. É bom a gente lembrar que as mais recentes pesquisas, sobretudo a divulgada ontem pelo Instituto Quest, já mostrava um leve crescimento da candidatura do presidente Lula nas intenções de voto e também na aprovação do governo Lula, e uma estabilização ali naquele momento que você mencionou, né, de crescimento da candidatura do Flávio. Então já tinha um cenário de estabilização das curvas, tanto do crescimento do Flávio quanto da queda do presidente Lula, o que voltou a colocar, essa última pesquisa voltou a colocar o presidente Lula ali ainda na margem de erro, mas ligeiramente à frente do Flávio nas simulações de segundo turno. Então já havia, de alguma maneira, um movimento se consolidando de estabilização desse crescimento do Flávio. Com esses novos fatos, é provável que exista alguma oscilação, sim, negativa na candidatura do senador Flávio Bolsonaro, mas eu não acredito que será uma oscilação muito substantiva. Não será nada fora muito ali da margem de erro, porque, ainda como eu disse anteriormente, existe um grupo de eleitores que apoia de forma muito fiel qualquer candidato lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Flávio representa esse grupo.
Então, acho que nós vamos entender melhor a dimensão desse estrago político no transcorrer das próximas semanas. E eu vejo que é um estrago mais de característica política, ou seja, gera uma crise de confiança no sistema político, nos partidos, nos formadores de opinião, nos vários setores da economia, sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Muito mais uma desconfiança, um choque de credibilidade sobre a candidatura do Flávio, do que uma movimentação do ponto de vista do eleitor. Eu acho que no eleitorado o processo tende a ser um pouco mais lento para eventual desgaste da candidatura do Flávio. E, Fábio, ainda falando sobre isso que você trouxe, né, como estragos políticos, os ex-governadores e também pré-candidatos à presidência, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, criticaram Flávio Bolsonaro após a divulgação das mensagens. O senador, ele corre, então, o risco de perder apoio entre os próprios aliados? Esses dois candidatos que você mencionou, o ex-governador Ronaldo Caiado e o ex-governador Romeu Zema, eles são candidatos do campo da direita, então eles disputam, sim, os votos com o Flávio Bolsonaro. E é natural que, se houver uma deterioração, digamos assim, nas intenções de voto no campo do Flávio Bolsonaro, que eles sejam os principais, eles e também o candidato Renan Santos, né, que é o candidato do Partido Missão. Esses três candidatos tendem a receber esses votos que podem migrar do Flávio Bolsonaro. Ainda para mim não está claro qual o tamanho dessa movimentação de intenções de voto já no início, mas claro que esses dois candidatos que você mencionou, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema, porque eles têm mais visibilidade, são ex-governadores, né, são políticos com mais exposição midiática, inclusive, e estão em partidos que são partidos maiores, né, o PSD e o Novo, eles tendem a ganhar um pouco de visibilidade, um pouco de tração já de largada, porque eles tendem a acenar para aquele eleitor que votaria no Flávio Bolsonaro e ficou, de alguma maneira, desconfortável com o vazamento desse áudio. A minha grande questão é que esses dois candidatos, eles precisariam de algum nível de construção de alguma narrativa para poder absorver essa intenção de voto de forma imediata, porque o que nós estamos vendo até agora é que são dois candidatos que estão bastante estacionados nas pesquisas. Eles têm um discurso, o Romeu Zema, um discurso muito direcionado ao Supremo Tribunal Federal, de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, e o ex-governador Caiado já tem uma conduta um pouco mais moderada no seu discurso, muito voltado aí para a segurança pública, que foi uma bandeira do seu governo. Eles precisariam rapidamente fazer um ajuste de discurso nas campanhas para absorver esse eleitorado que pode migrar de Flávio Bolsonaro. Fábio, muito obrigado por hoje, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, para a gente repercutir essa principal notícia, que é a manchete de todos os jornais hoje, e deve continuar assim, né? Deve ter uma repercussão aí para os próximos dias. Mas muito obrigado, viu, mais uma vez, pela presença aqui no TJ Aparecida. Um abraço para você. Obrigado, boa tarde. Valeu, um abração, valeu.